Olá, alunos de desenvolvimento de produtos e serviços. Sou o professor Alexandre Castro. Estamos juntos mais uma vez para poder falarmos aí sobre as unidades de 5 a 8. Tá certo? Bom, na unidade 5, a gente começa falando de segmentação de mercado. O que é a segmentação de mercado? Segmentação de mercado é o processo de divisão de grupos de consumidores segundo uma ou mais características. Por que é importante essa segmentação de mercado? Porque eu quantifico o meu mercado, eu conheço o meu mercado e aí eu sei as necessidades e desejos e posso atender a essas necessidades e desejos desse mercado. Ok? Bom, mas é importante a gente pensar que isso aí eu preciso considerar algumas etapas, né? Não adianta simplesmente falar em segmentação sem considerar etapas importantes. Então, o processo de segmentação ele começa com estratégias ou objetivos, descreve segmentos, avalia atratividade, seleciona mercado-alvo e, por fim, busca desenvolver estratégias de posicionamento. Algumas etapas, algumas coisas que a gente precisa levar em consideração. Primeiro, missão e visão da própria empresa. E a partir daí, analisar também, fazer análise SWOT. A análise SWOT ela envolve fraquezas e forças, são internas. Ameaças e oportunidades que são externas. Então, exemplo, forças e fraquezas. Desqualificação de mão de obra na empresa. Isso é uma força ou uma fraqueza? Uma ameaça ou uma oportunidade? Bom, isso é interno, então isso é uma fraqueza. Se eu tivesse o contrário, mão de obra qualificada, seria uma força. Problema com a economia, mudança na legislação, isso é o quê? É uma força? Uma fraqueza? Não. Pode ser uma ameaça ou oportunidade, porque refere-se ao ambiente externo. Então, primeiro eu preciso considerar essa análise SWOT também. Bom, a partir daí eu acabo trabalhando quatro tipos, né, de estratégias de segmentação. Quais são essas quatro estratégias básicas? Primeiro, diferenciação ou diferenciado, concentrado, né, micro-marketing e marketing de massa. O marketing de massa eu tenho um grupo mais amplo, então ele pode atingir mais pessoas. No concentrado, eu já concentro num determinado grupo de consumidores, segundo algumas características definidas. O diferenciado, eu acabo diferenciando o produto para atender a realidade e a necessidade do meu cliente, né? E o micromarketing é o marketing 1 a 1, que está sempre mais próximo do cliente. É importante pensar no perfil desse consumidor, considerando quem é, né, e qual é esse mercado-alvo, quais são os hábitos de consumo que se tem. Para isso, nós temos os tipos de segmentação a ser considerado. Então, temos segmentação demográfica, que diz respeito, por exemplo, à faixa etária, né, ao sexo. Segmentação socioeconômica, renda, capital, escolaridade. Segmentação geográfica, que diz respeito, né, ao local de moradia, né, como se comportam. Aí as pessoas desse local envolvendo outros tipos de segmentos. Segmentação por benefícios, segmentação de grau de utilização e segmentação psicográfica. Pensando que eu não preciso escolher apenas por um tipo de segmentação. Eu posso trabalhar uma segmentação de acordo com algumas características, misturando psicográfica com geográfica e com, de repente, socioeconômica, tá? O importante é se definir um segmento para poder atender esse segmento. Quais são as vantagens dessa segmentação? Primeiro, servir melhor o cliente e encontrar realmente esses clientes. Quem são esses clientes e qual a importância desses clientes para a minha empresa?
atender esse cliente de forma eficiente, otimizar recursos de propaganda, desenvolver, né, interpretações valiosas e úteis, falar a linguagem desse consumidor, né? E aí algumas estratégias que eu vou trabalhando, além de posicionar o meu produto, identificar a oportunidade, né, facilitar um planejamento de marketing, eu preciso trabalhar estratégias de marketing direcionado. Eu posso concentrar num segmento único, eu posso ter uma especialização mais seletiva, eu posso buscar o direcionamento de um produto específico para o mercado, desenvolvendo realmente esse produto, mas criando aí, quem sabe, um posicionamento, né? Mas isso eu posso pensar de acordo com o que eu quero como diferenciação. Então, o que a gente pode trabalhar com diferenciação? Diz respeito às ofertas, às diferenças, né, nas ofertas dos produtos. O que eu ofereço? O que o meu mercado trabalha? Né? Como que os meus clientes se comportam e o que a gente tem de considerar nesse determinado momento. Então, é pensar no marketing direcionado, né? Pensar num posicionamento competitivo e buscar essa diferenciação, seja pelo produto, seja pelo benefício que esse serviço ou produto vem oferecer. E aí eu tenho diferenciação de pessoal, eu tenho vários tipos de diferenciação que podem trabalhar nesse mercado. Quando a gente fala nesse processo de diferenciação, a gente também está falando de marca, né? Está falando de canal de distribuição, falando de imagem, então tem que falar de marca. E o posicionamento. Qual o posicionamento que eu tenho na mente do meu consumidor? Será como a Nestlé, né, se posiciona? E aí nós temos uma figura muito legal lá na página 102 do material, figura 5.4, que fala do posicionamento do Habib's, da Subway, do China Box, do McDonald's, do Pizza Hut. Enfim, cada produto tem o seu posicionamento na mente do consumidor. Como que o consumidor vê esse produto e o que ele aceita pagar por esse produto. Bom, isso só é possível porque nós consideramos um aspecto que eu já acabei adiantando, que refere-se à marca. E quando a gente fala de marca, cada vez mais nós falamos de algo chamado brand, que é a própria marca. E aí tem aquela questão do brand equity ou equity, né, como queira aí na pronúncia. A Associação Americana de Marketing, ela diz o seguinte, que a palavra marca, né, traz a palavra marca definida como um nome, sinal, termo, símbolo, conjunto de todas as palavras, com o intuito de diferenciar o produto ou serviço a um grupo de consumidores. Quando você compra um tênis, que você vai comprar um tênis, que você pensa em Nike, o que te traz à cabeça? Quando você vai no shopping e você escolhe lá lanchar no McDonald's, o que vem à sua cabeça, né? Então, tudo que você está pensando agora tem ligação com a marca. E aí, o papel da marca, né, primeiro, fazer com que você identifique a origem, o fabricante de um determinado produto. Então, você vai, enquanto consumidor, né, atribuir responsabilidades àquele fabricante ou àquele distribuidor, mas vai relacionar pontos favoráveis, né? Pô, eu tenho certeza da qualidade, do desempenho desse produto ou desse serviço, porque tem relação com essa marca. E aí a gente precisa considerar algumas vantagens, né, de marketing que uma marca forte oferece. Por exemplo, eu consigo mensurar o desempenho do produto, eu desenvolvo uma fidelidade com esse consumidor, eu tenho menor vulnerabilidade com concorrência e crises, eu tenho obtenção, né, de margens
de lucros maiores, sensibilidade em relação à variação de preço. Tem pessoas que usam sabão em pó Omo independente do preço que ele se encontra no mercado, né? E aí a gente consegue, a partir daí, também estender as nossas marcas. Por exemplo, o Dove. O Dove começou apenas com um sabonete com hidratante, 1/4 de hidratante. E hoje você tem uma ampla linha de produtos aí da marca Dove, tá? É importante que as empresas pensem na construção, né, desse brand, como que eu preciso criar valor para esse consumidor, e pensar sempre que o consumidor ele volta porque ele tem um bom atendimento. Bom, se falar de produto, falar de marca, eu preciso falar de serviço. E é isso que a gente começa a observar na unidade 7. Bom, primeira coisa, serviço, bem intangível, né? Então, eu diria sempre que o serviço é o produto intangível. E eu consigo materializar isso. De que forma? Quando esse serviço ele atende ao meu cliente e desenvolve algumas características. Então nós temos 4 características do serviço. Quais são elas? Primeiro, intangibilidade. Você não toca, você não pega serviço. Segundo, inseparabilidade ou simultaneidade. No momento da prestação de serviço, você não consegue separar quem está prestando o serviço e o próprio serviço. Exemplo, um serviço de táxi. Você não compra o táxi, você paga pelo serviço. E aí ele é válido naquele momento. Por ele ser válido naquele momento, nós temos uma terceira característica: perecibilidade. Ué, professor, o serviço é perecível? Sim, o serviço é perecível, porque é no momento da execução. Então, eu já vi a questão da intangibilidade, eu já vi a questão da inseparabilidade, eu já vi da perecibilidade, e o quarto ponto é que o serviço ele é heterogêneo. Por que que há heterogeneidade? Porque ele é diferente. Ele não é homogêneo. Ele é diferente no sentido de que hoje eu presto serviço de uma forma, amanhã esse serviço pode ser prestado pela mesma pessoa, mas com uma forma diferente, de uma forma diferente. E isso é importante justamente porque a gente pensa, né, que é sempre a mesma coisa. Não é como um produto que está lá na prateleira à disposição, tá? É importante a gente pensar que o serviço ele não constitui propriedade. O produto constitui. Comprei um relógio, é meu. Comprei um serviço de táxi, paguei por um serviço de táxi, mas não há transferência de propriedade. O táxi não é meu. Tá legal? E finalmente, na unidade 8, tratamos da questão do relacionamento com o cliente. Qual a importância do relacionamento com o cliente? O cliente, ele tem sempre razão? Será que todo cliente sempre tem razão? Mas será por que alguns clientes reclamam mais que outros? Então, eu preciso pensar quais são os efeitos da recuperação do serviço. Será que o cliente que reclama é o cliente que quer voltar, quer comprar, não quer perder aquela oferta, não quer perder aquela empresa? Será que é porque ele é chato, simplesmente, como dizem por aí, ou ele te dá a oportunidade de melhorar? E o cliente que não reclama, será que ele volta? Será que é importante, né, que eu desenvolva um canal de reclamação
Será que eu vou estar incentivando alguém a reclamar? Na verdade, eu preciso incentivar esse consumidor a reclamar, eu preciso acompanhar essa reclamação, eu preciso mostrar para ele que eu sou preocupado com a gestão do meu negócio, que há um envolvimento, né, de queixas o tempo todo. Cada cliente vai reagir de uma forma, né? Tem cliente que vai ser aquele cara que vai estar irado, vai xingar, vai brigar. Tem aquele que vai reclamar em todos os canais de reclamação, né? Nem teve a resposta, e tem aquele mais passivo que aceita, o outro que fala demais. Mas eu preciso pensar que esse é um canal de feedback importante. E eu preciso tratar essa insatisfação para não perder esse cliente. Respostas com rapidez, na verdade, é o que todo cliente deseja. Empatia, você se colocar no lugar do cliente. Eu só consigo ter respostas com rapidez quando há uma comunicação adequada. Ter um canal de atendimento não é ter um 0800 ou um 4004. Ter um 0800 ou um 4004 é importante quando se tem respostas rápidas, eficientes e eficazes. Esse é o grande diferencial. Por quê? Porque eu preciso explicar. O cliente ele até aceita a falha, desde que ele tenha um retorno. Tratar clientes com justiça, né? Mostrar realmente o que é importante dentro desse processo. E aí nós consideramos aí, nós temos um quadro, o quadro 7.3, que trata a justiça de resultado, que é a justiça que os clientes obtêm com a apresentação de uma reclamação, a justiça de processo, políticas, né? Regras e prontidão no processo de reclamação, e a justiça de interação, tratamento interpessoal recebido durante o processo de reclamação. Entender que a reclamação faz parte de um processo que visa cultivar relacionamentos com os clientes. Não um processo para afastar esse cliente. Então é importante que a empresa pense nas estratégias de recuperação do serviço. Como solucionar um problema, a melhor forma para solucionar o problema, encorajar e acompanhar reclamações, como eu já coloquei, é um ponto favorável. Tá certo? Bom, pessoal, importante sinalizar que o vídeo é mais uma ferramenta, como eu falei no início. Não substitui a leitura, e é importante que vocês vão literalmente além da sala de aula. Busquem artigos, livros, né, filmes, tragam dúvidas através da central de mensagens. Estou à disposição de vocês e torço pelo sucesso. Muito obrigado, né, por fazerem parte desta turma de sucesso, que é a turma da Unigran Rio, e desejo tudo de bom nas avaliações e me coloco à disposição. Um abraço, sucesso e até a próxima.